이 노래는 해금 올라가봐 지금 복잡되는 리듬. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fala do Livro Podcast. Nós estamos agora com uma segunda temporada num formato diferente, né? Um formato em vídeo para você. E aqui nós vamos falar sobre um assunto muito importante que impacta toda a nação, na verdade. Então, nós trouxemos um profissional do direito para compartilhar conosco sobre a advocacia sustentável. Então, o profissional do direito que trouxemos aqui para nos abrilhantar com muito conhecimento, temos o doutor Ítalo Bruno. Bruno tem 25 anos de idade, é advogado, formado em Direito pelo Centro Universitário União Americano, daqui de Brasília, né? O doutor Ítalo Bruno também é pós-graduando em Direito Público Constitucional e Administrativo, cofundador do Jus Licitação Consultoria Licitatória, já advogou no QEM Advogados Associados, já prestou serviço na Agência Nacional de Telecomunicações, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Ministério de Ciência e Tecnologia, na Defensoria Pública da União e também trabalhou no setor jurídico da Caixa Econômica Federal. Fico impressionada, doutor Ítalo. E atualmente, doutor Ítalo atua no setor de contratos do Ministério da Agricultura e Pecuária. Doutor Ítalo, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, dona Lélia. É um prazer imenso estar aqui. Eu acredito que isso que você vem fazendo, vem construindo, está sendo brilhante. Tenho acompanhado a temporada anterior, inclusive a pessoa que você entrevistou, na sua entrevista me remeteu muito quando você me conheceu na faculdade, quando eu comecei a advogar, sabe? Eu acredito que o que você faz aqui, levando não só conhecimento, mas você levando um pouco de experiência para as pessoas que estão saindo da faculdade, que pegaram o OAB recentemente, isso daí no momento que a gente pega essa OAB, no momento que a gente começa a advogar, naquele nervosismo, e eu me identifiquei muito com as falas do entrevistador anterior. E agora aqui espero poder contribuir com o conhecimento, nesse bate-papo, nessa conversa sobre o assunto que é relacionado à advocacia e à sustentabilidade. E o advogado que está começando, ele começa assim, trocando experiências, trocando conhecimento, não é, doutor Bruno? Exatamente. E para falar sobre a advocacia sustentável, sobre os princípios éticos, sobre os aspectos legais tradicionais desse assunto e como nós, advogados, qual que é o nosso papel, como que podemos atuar, né, na sustentabilidade relacionada ao meio ambiente também. Então, doutor Ítalo, selecionamos aqui algumas perguntas, né, a gente vai estudar um pouco do conhecimento do doutor Ítalo neste momento, né? Então, trouxemos aqui como que você vê a relação dos princípios éticos da advocacia em busca pela sustentabilidade e como que esses aspectos podem complementar na atuação de todos os advogados, sendo jovens advogados ou experientes. Eu costumo dizer, né, que a advocacia e a sustentabilidade, e antes mesmo de a gente entrar no mérito da questão principiológica, saber que a sustentabilidade, onde é às vezes pouco falado na advocacia e que quase na graduação tem pouco discutido esse tema, a advocacia como a advocacia sustentável, ou em outras palavras, a advocacia verde, ela traz justamente essa preocupação com o meio ambiente. E correlacionamos com a advocacia e os princípios da advocacia, não fogem muito, não é algo que um princípio vai para um lado e o outro princípio vem para o outro lado, na contramão. Muito pelo contrário. Quando conseguimos ajustar e alinhar, a gente vê a similaridade. E, inclusive, com relação à ética da advocacia, tem um princípio que o advogado tem que se aplicar, que é a responsabilidade social.
Então, a responsabilidade social nada mais é do que justamente a gente pegar a advocacia em si e levar dentro da sociedade. Não diferente disso, a advocacia sustentável, ela também tem princípios sustentáveis. Então, o advogado que deseja ingressar nessa área, o advogado que pretende estar voltado na questão da advocacia, ele tem que se atentar a essa questão social. A advocacia da sustentabilidade, a advocacia verde, ela preserva não só o meio ambiente, mas ela tem esse cuidado social. Muito bom, perfeita colocação, doutor. Então, eu tenho certeza que aqui, neste podcast, todos que estão assistindo vão extrair muitas informações relevantes, né? Então, doutor Ítalo, sobre essa questão, na verdade, a atuação, né, do profissional do direito no setor empresarial, né? Então, como que a responsabilidade social das empresas tem sido também um tópico muito importante nos últimos anos, não é verdade? Com isso, como que os advogados podem orientar seus clientes na adoção de práticas mais sustentáveis e responsáveis, né? Considerando aí as questões legais e éticas, né? Bom, é importante se atentar justamente, como a doutora bem ressaltou, as questões éticas. O empresário, a gente atuando, a gente consegue perceber uma grande dificuldade no empresário. Por quê? Porque, por vezes, o empresário ele tem a ideia de que a sustentabilidade é algo não intocável, mas algo que não geraria para ele um respectivo valor, um respectivo benefício. Eu percebo que a grande maioria dos empresários não é que eles não queiram aplicar a sustentabilidade na sua empresa. E aí depois eu vou chegar até em relação ao mérito do como o advogado pode estar levando essa cultura para dentro do empresário. Mas antes disso, você identifica que o empresário ele tem um certo receio. Por quê? Porque o empresário ele tem o maior objetivo dele é o faturamento. E, consequentemente, ao aplicar a advocacia, ao aplicar a sustentabilidade, ele tem um receio de que o faturamento dele possa cair, ele possa não conseguir bater as metas que devem ser batidas. E o advogado em si, ele tem um papel fundamental. Como a gente já havia falado lá anteriormente sobre essa responsabilidade ética do advogado, a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, o advogado aplicar isso no nosso dia a dia. O advogado ele tem bastante, nessa área, tem que ser um especialista. E, por vezes, o empresário, quando ele quer aplicar a sustentabilidade na empresa, ele acaba tendo muita dificuldade de encontrar advogados especialistas nessa área. Mas um dos fatores importantes é que o advogado ele consegue tratar na advocacia sustentável dentro de uma empresa, fazendo uma reformulação. Até me lembrei de uma história aqui, se você deve se explicar, vai tentar. O programa é seu. Não, a gente está no troca de conversa, mas essa história é até legal porque eu lendo um livro, né? E aí nesse livro ele relatou a história do advogado que ele conseguiu fazer com que a empresa que ele prestava serviço se tornasse referência no meio da sustentabilidade. Ele conseguiu trazer a cultura da sustentabilidade, ele conseguiu aplicar meios de que a empresa conseguisse fazer parcerias somente com fornecedores que também tinham a mesma ideia sustentável, e ele também conseguiu obter benefícios fiscais diante da cultura e diante do serviço prestado por ele. Ou seja, não é algo, falo aqui que não é algo que é intocável. Se você conseguir alinhar, se a gente conseguir implementar, levar essa cultura no mercado financeiro, no mercado das ações, enfim, no mercado em geral,
é algo que a gente possa, né, algo que possa sobressair, bem legal, o advogado que possa ter bastante êxito ali na sua atuação. Perfeito, doutor Ítalo. Eu estou aprendendo aqui com. Gente, por favor, aqui é muita eloquência. Eu pedi. Mas é muito conhecimento, doutor Ítalo, muito obrigada. E mais nessa pegada, como o doutor Ítalo estava falando, né? Dessa atuação da advocacia sustentável nas empresas, como que o advogado pode auxiliar seus clientes nesse sentido, né? Isso é muito importante. Mas eu gostaria de abrir um parêntese aqui sobre a advocacia sustentável pelo próprio profissional do direito. Nós também, como advogados, nós podemos aplicar, né, praticar a advocacia sustentável no nosso próprio local de trabalho. Eu até só fazendo aqui apenas uma complementação que a Alejandra falou, tem aquela famosa frase que diz, né? Palavras dizem, mas atitudes convencem. Então, se o advogado não tiver essa própria atitude, consequentemente, o empresário vai enfiar o cliente dele também não vai acreditar naquilo que ele prega. Ótima colocação, doutor. E com essa colocação, eu trago um exemplo, né, do escritório de advocacia do doutor Diego Kane, que é o Kane Advogados. Essa prática é muito aplicada no local de trabalho, nesse escritório, né, aqui em Brasília. E nesse escritório tem essa questão, em vez de exagerarmos na impressão de papéis, gastar muitos papéis para impressão, enfim, utilizem um sistema de gestão jurídica, né? Isso ajuda muito, né, no gasto de papel. Também outra opção para redução desses tipos de resíduos, né? Podemos também economizar e não gastar tanto nos copos plásticos, né? Isso também impacta muito o meio ambiente, né? Então, em vez de usarmos copo plástico em cada cafezinho ou em cada água que você for tomar, cada um utiliza a sua própria xícara, né? Então, essas e muitas outras práticas são muito importantes e o advogado em pequenas ações pode estar aplicando a advocacia sustentável, né? E gera até um certo... ele economiza, principalmente para a gente está falando aqui para advogados que estão começando basicamente agora. Então, em vez de se preocupar por ter um escritório, você montando, a gente está numa era muito digital. Exato. Então, nada mais justo que você juntar o útil ao agradável. E ali você conseguir conciliar as duas coisas. Exatamente. Esse é o objetivo, né, mais importante. Então, doutor Ítalo, aqui selecionamos mais uma pergunta para você. Quais são os principais desafios dos advogados? Quais são os desafios que os advogados podem enfrentar ao incorporar essas práticas sustentáveis nas suas rotinas de trabalho? Como superar esses desafios de uma maneira mais eficaz, né? Eu vejo que um dos grandes desafios, primeiramente, é a cultura. Sim, isso é um ponto importante. Porque, quando eu falei cultura, não necessariamente a gente está relacionando a questão eu tenho que estar envolvido. Não é isso, mas ter essa consciência sobre a importância da advocacia e sobre a importância do advogado nisso também. E, com relação a isso, um dos maiores desafios que eu observo, primeiramente, é o medo. Eu acredito que o medo ela tem parado muitos advogados, sabe, recente, onde eu começo. E eu, sinceramente, aqui eu também destaco a seguinte questão: não vou ser hipócrita para falar, atue nesta área simplesmente para querer causar uma impressão. Não. Mas eu acredito que o advogado é bom o advogado ter esse conhecimento sobre as questões ambientais, porque a gente também não sabe quando aparecerá um cliente relacionado a isso. Mas, não fugindo do tema, não fugindo da pergunta, quando paramos para observar que o advogado em si ele tem esse receio,
É justamente porque, por vezes, a instituição não foi apresentada a importância da advocacia ambiental. E ele, quando ele entra no mercado de trabalho, ele já está fissurado em querer ganhar dinheiro, que pouco sobra tempo para ele dar atenção a essas questões que a gente cita como relevantes, sabe? Então, o primeiro ponto é essa questão da cultura, essa questão do aprendizado. E um outro ponto, que aí eu já puxo também logo para a questão do advogado que atua nessa área, a terceiros, é a questão que advogados, eles atuam, mas eles não levam a prática verdadeiramente em si. Por quê? Porque uma coisa é o orientar, outra coisa é eu estar ali toda vez, eu vou falar um termo bem mais genérico, estar ali no pé para que seja cumprido. Eu dou sempre um exemplo, se você tem um cliente, uma empresa, enfim, que atua nessa questão ambiental, ou que quer atuar nessa questão ambiental, não só é importante você estar ali passando as orientações, mas você está cobrando também, sabe? Então, esses desafios acabam gerando esses empecilhos no advogado em si. Perfeito. Isso é um ponto que a gente precisa observar, né? Por quê? A advocacia sustentável é um desafio de adotar essas práticas, né? E é um desafio comum, né? Por quê? Porque também não temos recursos, regulamentações, né? Não só ambientais, como sociais, enfim. E aí as pessoas ficam à mercê, né? Ficam com essa lacuna de informações, né? Com isso, a gente gostaria de falar aqui também no sentido de redução dos consumos, dos insumos, enfim, né? Como que, além de reduzir o consumo dos recursos, como os advogados podem promover a conscientização sobre questões ambientais e sociais por meio da atuação profissional de cada um? Eu acredito que a atuação ela é meio expansiva. E eu posso citar aqui talvez 3 meios, claro que existe mais, mas eu posso citar 3 meios que o advogado pode ali estar criando uma novidade na advocacia sustentável. Primeiro, é o que a gente já vai falar, sem exemplo, ele é um Um exemplo, exato. importante, sabe? Segundo, você por meio de palestras, sabe? A palestra ela também é o meio de você levar a informação, a conscientização, como também o entender. O terceiro ponto também, debates políticos, é muito bom advogado, tá? Inserir, sabe? Esses debates públicos, debate governamental, ele é muito, não só uma extensão do seu currículo, mas também o conhecimento de você levar isso para a sociedade, levar isso para as pessoas que querem atuar, para você que também atua, para pessoas que querem aplicar isso no seu serviço, porque a gente fala da advocacia, mas tem outras atuações, outros profissionais que também às vezes querem levar isso para a sua empresa, seu convívio. Então, você está inserindo nisso, eu acredito que é uma forma de você conseguir levar essa conscientização para o advogado. Perfeito. Não só para o advogado, como também para a comunidade, né? Eu acho que o advogado ele pode ser aí um exemplo, né, para a sociedade como um todo, para outros profissionais do direito que não necessariamente advogam, né? Mas pode estar fazendo esse papel que é muito importante. Não é só um papel social. Isso é relacionado ao nosso futuro, é relacionado ao meio ambiente, relacionado à próxima geração que vai vir. Então, cada um de nós, não só como profissionais de direito, mas como seres humanos, nós também podemos fazer a nossa parte. Exatamente. Então, para a gente já finalizando aqui esse podcast, e eu estou aqui lisonjeada de receber esse ilustre profissional do direito, e entre outras, né? Empresário, enfim. Né? Aqui é um currículo de milhões, né? Como o...
verdade que esse. E muito jovem, pessoal. Gente, eu fiquei chocada. 25 anos, um currículo desse, uma eloquência dessa, é admirável. Então, vamos lá, doutor. Temos aqui mais uma pergunta aqui, interessante. Na sua opinião, qual que é o maior impacto da advocacia sustentável e qual que é o impacto que ela pode ter na sociedade, como que essa abordagem aí social pode contribuir para um sistema jurídico mais justo e mais equitativo? Isso é uma pergunta, eu acho que bem. Não vou falar por outras coisas, é que ela tem um fim de que, na minha visão, a advocacia sustentável ela é importante, como a gente bem relatou durante todo esse podcast. Exato. E eu me lembro de uma forma, se me permite aqui também contar, quando eu era criança, tinha lá perto de casa tinha um campinho, né? Nesse campinho a gente vivia jogando bola, vivia brincando, enfim, era um campinho bem legal. E o que ocorria? Passado um tempo, esse campinho foi e acabou. E nesse campinho tinha árvores, tinha um ambiente bem legal ali, não levou para mas era algo aí bem legal de se frequentar ali, né? E passado o tempo, esse campinho morreu e se construiu um condomínio ali. Inclusive, pessoas que às vezes podem estar assistindo até lá também desse campinho. E o que eu quero dizer com isso? Que eu não sei, mas talvez, no meu ponto de vista, um advogado, que às vezes não só olha para a questão financeira, mas para a questão social em si, pode trazer grandes benefícios, não para uma pessoa, mas para uma comunidade, sabe? Então, no meu ponto de vista, e eu falo aqui com total seriedade, que o advogado, independente se ele atua na área da advocacia ambiental, se ele atua no empresarial, se ele atua no penal, enfim, primeiramente, atuar com amor. E me perdoe aqui, eu vou te falar. Eu já falei que o programa é teu. Você está tudo certo. E me desculpa aqui, eu vou falar, mas o advogado, ele tem muito. A gente é muito tentado, às vezes, pela questão financeira. Eu não estou dizendo que não é importante, sabe? Mas quando você consegue conciliar o amor com a sua profissão, cara, isso é fantástico. E aí, quando esse prédio foi construído, eu fiquei ali bem triste, porque aquele campeão ali tratou bastante, me trouxe bastante memórias. E, por vezes, o advogado ele é assim, ele vai atuar, e nessa sua atuação pode gerar, como vai falar, um impacto a uma multidão, sabe? Então, essa também é a verdadeira importância da advocacia sustentável, porque talvez em outros meios não possam vir com tanta importância assim, mas no meu ver, é algo que é extremamente, tem que ser extremamente estudado, tem que ser extremamente colocado na cultura da sociedade brasileira, do advogado, enfim, de todos que atuam nessa área do direito. Exato. E acompanhando esse raciocínio do doutor Ítalo, é uma questão assim que a gente precisa pontuar também, que a advocacia sustentável ela impacta muito diretamente ali tanto sobre a conscientização, essas questões cruciais relacionadas à poluição, à desigualdade e aos direitos humanos, né? Nesse sentido, doutor, como os advogados estão intimamente ou diariamente ligados, né, focados nos interesses dos nossos clientes, que é a nossa prioridade, né, a prioridade de todo advogado, né? Então, como que a gente como que todos nós, profissionais do direito ou não, que atua ou não, pode encontrar um equilíbrio entre defender esses interesses e atuar de uma maneira sustentável e social, de maneira também responsável? Ao que eu disse, né, agora há pouco, não é algo que
é distante da realidade do advogado, sabe? Possa ser difícil, como todas as áreas é difícil, mas não é algo difícil, não é algo distante da realidade do advogado. Primeiramente, por quê? E aqui eu até cito como exemplo a questão de que o advogado queira ingressar no interesse do seu cliente, a pessoa que adepta à sustentabilidade, hoje ela só tem benefícios, e esses benefícios é pouco explorado na advocacia, é pouco explorado no mercado empresarial, sabe? E aqui eu cito dois. Exemplo, pessoas que aderem à sustentabilidade de sua empresa, ela tem desconto, na verdade ela não tem desconto, mas ela tem alguns benefícios tributários, de isenções tributárias. Então, é um passo não só para o advogado ambiental, mas para o advogado trabalhista, ou advogado tributarista também atuar. Outro fator também importante, um advogado, um empresário que adere a essa questão sustentável, ela tem benefício em relacionado à contratação pública. Se você participa de uma licitação, possivelmente você vai sair na frente de outras empresas, sabe? Ou possa ter contratos referentes a pessoas que aderem à questão sustentável. Então, tem como você conciliar o interesse da advocacia com o interesse do seu cliente. Basta alinhar. E eu falei e volto a repetir, relacionar o útil ao agradável. Perfeito. Eu, neste momento, só tenho que, inclusive é o que eu vou fazer neste momento, pessoal. Meus parabéns, doutor. Eu estou muito feliz porque consegui adquirir muito conhecimento e esse é o objetivo do Fala no nosso podcast, é trazer muito conhecimento, falar sobre esses assuntos de forma agradável, aplicar não só para o profissional de direito, mas para todos os advogados. Inclusive, o jovem advogado ele pode atuar. Isso é um ponto muito importante, porque a advocacia sustentável é uma boa área para ser explorada também, que muitos não conhecem, né? Essas práticas podem alavancar a sua vida profissional, também relacionada às nossas práticas sociais como seres humanos mesmo, né? Para cuidar do nosso ambiente e fazendo um pouco cada dia em qualquer lugar que estamos trabalhando, atuando, hein? É isso? Então, Ítalo Bruno, eu estou muito feliz com a sua disposição de vir até aqui conversar conosco sobre esse assunto. Fique muito à vontade para voltar quantas vezes quiser. Eu já disse, vou repetir. Este programa é seu. Eu vou esperar o convite, né? Eu vou esperar essa convite mais última vez. Eu que agradeço pelo seu convite. Eu fiquei feliz, extremamente feliz quando você me falou, Ítalo, e aí, vamos gravar um podcast e tal, assunto assim. Eu fiquei muito, cara, uma honra para mim, porque por menos a gente fala, quem sou eu, mas quando você pega diante dessa oportunidade e diante desse convite, cara, você olha, você fala, de fato é bem gratificante, só para estar aqui, pode-se dizer. Então, eu fico extremamente feliz, sabe? Muito obrigado por isso. Como eu falo, o que você está fazendo é algo excepcional, é algo fora da curva, e tenho certeza que você já, a partir de primeira temporada, já está colhendo frutos bons desse seu podcast, porque conhecimento nunca é demais. E aqui você fala, eu aprendo, eu falo, você aprende. Todos nós somos o advogado é um eterno estudante. Exatamente. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, tá? Fala Jurídica Podcast. Nós fizemos esse podcast de muito carinho, né? Trouxemos um profissional que agregou bastante aqui conosco. E eu espero que você profunde nesse assunto. A advocacia sustentável não é só isso. Ele é muito mais, então estude mais sobre o assunto e procure aplicar, tá? Essas práticas sustentáveis em qualquer ambiente de trabalho. Oriente os seus clientes
né, a forma mais adequada, tá bom? Fiquem com Deus e até lá, até a próxima. Valeu, pessoal.